Bom dia a todos e todas que nos assistem aqui presencialmente no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e também que nos assistem online pelo nosso canal no YouTube. É uma alegria e é um estímulo que a gente sempre quer levar adiante, repovoar fisicamente, não só todas as instituições, mas sobretudo o IBCCRIM, aqui no centro de São Paulo. Então fica o convite para quem está nos assistindo online voltar a vir ao IBCCRIM, assistir presencialmente e desfrutar do prazer que é gozar do tempo desses professores e professoras que estão aqui hoje. É um dia muito importante. Vergonhosos é um marco importante, porque hoje nós iremos debater aqui exatamente o tema da proteção da democracia e dos limites do Estado, justamente na proteção da democracia. Nós convidamos para integrar essa mesa a diretora do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, a professora Raquel Scalcon, que já está aqui conosco presencialmente. Nós convidamos a professora da Universidade de São Paulo. Você apresenta, né, Raquel? Você apresenta a todos. Então, eu não vou ficar individualizando as pessoas e vou passar para a Raquel para apresentar e agradecer a presença de quem está presencialmente aqui conosco, de quem está virtualmente também, mas, sobretudo, agradecer aos professores e professoras por terem vindo e pelo tempo que estão dando aqui conosco. Eu vou passar para a Raquel já. Então, bom dia a todos e a todas que estão aqui conosco. Um especial agradecimento a quem está aqui presencialmente, também ocupando, né? É necessário reocupar os lugares pós-pandemia, também redescobrir os lugares. Então, um especial agradecimento a quem está aqui. Não poderia deixar de fazer uma homenagem aos professores também que doaram o seu tempo, talvez o bem mais precioso dessa era que vivemos, doaram o seu tempo para estarem aqui conosco discutindo um tema que não há palavras para definir a importância nesse momento, né? O ataque às instituições democráticas, infelizmente, não parece algo passageiro, mas algo com o qual teremos que lidar por ainda um longo tempo. Mas, claro, essa percepção será compartilhada aqui pelos professores. Não sei se concordam, mas gostaria também de ouvi-los quanto a esse ponto. O professor Rafael Maffei está aqui conosco. Ele é livre docente pela Universidade de São Paulo, a famosa São Fran, carinhosamente chamada de São Fran. Também é um dos diretores e coordenadores do LAUT. E eu convido a todos que conheçam mais esse grande centro de pesquisa e pensamento em relação a questões do autoritarismo no Brasil hoje. Também é autor do livro Como Remover um Presidente, que é uma obra excelente, que eu já tive a oportunidade de ler, e colaborador da revista Piauí e 451. A professora Eunice, que está aqui ao meu lado, e que também me honra com a sua presença, honra o IBCCRIM, honra talvez o dia de reflexão que é hoje em relação ao assassinato também de Marielle. É advogada, feminista, abolicionista pela negritude, também professora da Universidade de São Paulo, da São Fran, e secretária de Justiça da cidade de São Paulo. Virtualmente está conosco aqui o meu caro colega, professor Adriano Teixeira, colega na Fundação Getúlio Vargas, no mestrado na linha, né, de Direito Penal Econômico, mas que é um professor que navega, enfim, por vários âmbitos de pensamento, de filosofia do direito e do direito penal, e tem aqui também escritos fundamentais sobre a discussão do terrorismo, um dos motivos pelo qual também o convidamos. O professor Adriano é advogado e consultor e é doutor pela Universidade de Munique
e eu agradeço ao meu querido colega por ter aceito também esse convite. Sem mais delongas, passo de início a palavra para a professora Eunice, muito ansiosa para ouvi-la, um pouco angustiada com o momento em que vivemos, mas certamente ciente de que temos aqui pessoas que nos ajudam a refletir sobre isso e a contribuir para que novos rumos possam ser inaugurados em nosso país. Então, muito obrigada, professora Eunice. A fala é sua. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas. O momento não é exatamente de alegria, né? Porque estamos refletindo sobre quem mandou matar a nossa representante do povo, né, Marielle Franco. Mas quero cumprimentar o IBCCRIM pelo serviço de excelência em defesa dos direitos humanos. Já é uma instituição que tradicionalmente, né, nós confiamos e acorremos em muitos momentos difíceis. Então, professor Fernando, na sua pessoa, cumprimento toda a diretoria, nossa querida aqui, professora Raquel, muito obrigada pela acolhida, professor Adriano Teixeira, bom dia, o professor Rafael Maffei, nosso colega, bom dia, muito obrigada. É muito importante para todos nós acreditarmos na Constituição Federal de 88. Nós, cidadãos negros, que devemos a nossa cidadania aos movimentos sociais, bem o sabemos, e quem tem alguma idade como eu se lembra da relevância das ações dos movimentos sociais pela Constituinte de 88. Então, temos uma Constituição que é inclusiva, que nos expressa, porque reconhece os problemas brasileiros, em especial as discriminações, como ela mesma declara nos seus objetivos, no artigo 3º, que todos nós conhecemos. A luta é contra todas as formas de discriminação, mas ali elas são relacionadas na própria Constituição. Depois, também, muito importante, a titularidade do poder. Tão pouco pensada entre nós. Então, o poderoso não é o detentor do poder, não é o presidente da República, não é o presidente da Câmara, somos nós, o conjunto dos cidadãos, o povo. Pensamento lá do Rousseau, né? Todo poder emana do povo, é uma realidade para nós que estamos aqui no IBCCRI, com tantos outros colegas, analistas, que lutamos pela democracia e pelo respeito aos direitos humanos. Todo poder emana do povo, mas para isso o povo precisa de muita informação. A atuação das instituições políticas são complexas, então nós precisamos, sim, de uma política de dados abertos. Isto só é possível num Estado democrático de direito, numa democracia real, porque nós não queremos apenas saber os dados, nós precisamos ter acesso a eles, nós vamos atuar com eles e tirar as nossas conclusões, é o nosso direito, porque nós é que somos os titulares do poder. Nós quem? Nossa, né, são aí os 200 milhões aí de brasileiros distribuídos num espaço continental, muitas diversidades, e temos também a nossa história. A nossa história é bastante comprometedora no que diz respeito à participação política, porque, né, essas instituições que nós herdamos lá das revoluções liberais precisam ser muito pensadas, porque se houve revolução, né, libertadora, descolonizadora no norte, lá nos Estados Unidos, e se houve as revoluções também, né, liberais lá na Europa, isso não ocorreu entre nós. A revolução ainda não ocorreu entre nós. Nós ainda somos bastante subordinados, europeizados, etc. Outro dia, tive uma feliz oportunidade de estar na banca com o professor doutor Guilherme Assis Almeida, também tão conhecido de todos nós, e ele lembrava
olha, antes de pensar nas interseccionalidades, em vincular dados, tirar conclusões, que é muito próprio aqui das feministas ou do feminismo, olha, temos que pensar nas decolonialidades. Precisamos de uma revolução, né, descolonizadora, primeiro. E aí ficamos todos nós refletindo e pensamos, pois é, né? Então conquistamos o sistema, né, presidencialista, a forma de Estado, né, federativa, foram muitas conquistas, sobretudo lá nos idos de 1891. As instituições vieram todas para cá. Então, é agora um regime republicano. Mas vejam que a mídia livre nos informa que aproximadamente 28 famílias no Brasil assumem essas funções públicas. Como é que a gente chegou a isso, né? E por que isso ocorre entre nós? Isso é um absurdo, porque é um regime republicano, as 28 famílias. Então, não só elas estão, né, aí nos legislativos, mas também no executivo, vamos encontrá-las também no judiciário, mas elas estão também como nos contratos de concessão dos serviços aí de informação. E nós observamos, mesmo, e isso posso dizer público, porque vi mais de uma vez, por exemplo, o Silvio Santos se apresentar como um patrão, quando, na verdade, ele expressa um contrato de concessão para, né, esses níveis tão abrangentes de informação que a mídia, né, televisiva, radiofônica aí nos concede. Então, se esses detentores aí, que na verdade são contratados, e eles têm expressamente muitos deveres constitucionais. A Constituição nossa, né, é dirigente, segundo o professor Canotilho e muitos outros constitucionalistas brasileiros, ela até diz, né, o que deve ser feito, etc. No que diz respeito à comunicação, ela é muito clara, eles têm muitos compromissos. No entanto, não cumprem. Não cumprem. E o principal compromisso, sem dúvida alguma, é nos manter informados. Isso é fundamental para o nosso exercício de detentores de poder político, que vamos exercer diretamente ou através, então, né, aí, dessas eleições. E observem quantos, e isso ocorreu recentemente, né, quantos resquícios ainda de ditadura, de fascismo, nós observamos na desconfiança quanto às próprias eleições. Isto é assim, absurdo, né? Mas isso ocorre entre nós. Mas, nos meus estudos sobre o Estado, eu sou do Departamento de Direito do Estado, o que mais me chama a atenção é quase que uma ausência de um sistema de controle entre as funções do poder. Muito importante, nós nos referimos a uma distribuição de poderes, acho que termos separação não cabe mesmo, mas isso que nós nos referimos a uma distribuição de poderes, o poder é um só, com várias funções, aí sim, tem umas funções do poder, legislativo, executivo, judiciário e Ministério Público. O judiciário está lá, o Ministério Público está lá, né, na Constituição, como aí importante função no serviço de justiça, mas o Ministério Público é uma função de poder quando a própria do poder, né, quando a própria Constituição declina as suas competências. Então, diante de 4 funções aí tão importantes, o sistema de controle entre essas funções é muito importante, é muito grave, né? Ela é que vai revelar a democracia. Como gestora pública, eu diria que democracia é controle. É controle.
mas observo o quanto muitos, ou quase todos, se sentem incomodados com os controles. Então, vejam, né, o executivo, com essa larga e grave função de prestar serviços públicos, principalmente, de gerir também verba pública, porque o IPEA já deixou bem claro, o problema do Brasil não é escassez de recursos, é distribuição, dinheiro público há. Então, tudo aí se torna mais grave, também grave, né? Então, essa aqui não é uma república pobre. Alguém muito amigo e próximo visitou a Armênia, terra dos seus antepassados, e viu lá uma república pobre, quanto talvez a recurso, determinados tipos de recurso, mas viu lá uma certa paz social que não vê aqui no Brasil. Né? Então, essa república é rica, mas tem os dramas todos que nós observamos. Então, o controle é fundamental. Então, se sou gestora pública, é muito importante que todos saibam o que eu estou fazendo hoje, né, 14 de março, neste horário. É muito importante. Ah, mas é uma intromissão. Olha, quem se dispõe a representar o povo, a exercer função pública, esquece um pouco a lei de proteção de dados, porque está trabalhando para o povo precisa saber quanto a pessoa ganha, o que está fazendo, o que fez, e etc. É o sistema de controles. Então, o executivo, com tantas funções importantes, é principalmente controlado pelo legislativo, com o auxílio de um órgão técnico chamado de Tribunal de Contas, né, do Estado, da União, dos Estados, alguns municípios, como é o caso de São Paulo. Esse órgão é muito importante, é grave o que ele faz. É controle, sim, né, administrativo, contábil, etc., auxiliando o legislativo. Uma comissão parlamentar de inquérito é prevista na Constituição. É uma ação, uma providência muito importante, significa que algo chegou lá no legislativo e ele se movimentou para esclarecimentos. Por que tanto receio de CPI? Por que tanto receio? Então, observe que não estamos exatamente descolonizados, não assumimos muito bem as funções públicas herdadas lá realmente das revoluções liberais, burguesas, é o que a gente tem aqui, está na Constituição. Né? Nós não agimos ainda bem, nós não assumimos e não nos sentimos confortáveis, né? Aí, com o sistema de controle, e a própria mídia, né, já vem se acusando. Não, é o controle, tem que chegar mesmo, tem que ser exercido mesmo, tem que ser realmente, né, deve haver transparência, né, no exercício dos controles, não é para ninguém, né, maltratar ninguém. Não, faz parte, está previsto na Constituição. Então, né, na nossa OAB, tenho já comparecido algumas vezes para discutir esse sistema de controles entre as funções aí do poder. Acho que democracia é isto, é importante, o Brasil precisa apurar o sistema de controle, que ele pode ser melhorado, mas todos os cidadãos precisam saber que não é mera intromissão de um poder em outro poder, não, o poder é um só, são funções do poder. Quebra o poder, divide o poder, muito interessante, como um grito de guerra lá no século XVIII. Na atualidade, a nossa Constituição ela é boa, bastante séria, né? E é o que ela propõe. Não são meras intromissões, é justamente um sistema de controles para, né, manter um Estado democrático de direito e o principal interessado, todos nós, né, o povo,
informado e participante, porque aí na hora dele, né, escolher, propor, ele vai saber bem o que ele está fazendo. Então, senhores e senhoras, né, as pessoas aí vão ouvir os professores, muitas outras, né, informações vão chegar, mas o Estado democrático de direito no Brasil ainda em construção. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, professora Eunice, pelas ideias aqui trazidas, bastante instigantes para o debate. Agradeço muito novamente a presença, para que nós possamos, pela ordem, né, como combinamos com os convidados também, todos pudessem ter um espaço de fala e depois que nós fizéssemos um debate franco sobre toda essa temática, de modo que eu já passo então aqui para o professor Rafael Maffei. Estou muito curiosa para ouvi-lo, então é sempre um prazer. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, Raquel. Bom dia a todos e a todos. Cumprimento a professora Eunice, professor Adriano. É um prazer estar aqui nessa mesa. Cumprimento o Renato Stanziola Vieira, de quem partiu o gentil convite, junto com a Raquel, para que eu estivesse aqui. É sempre um grande prazer voltar ao IBCCRIM. O IBCCRIM foi um espaço determinante na minha vida para que eu conseguisse enxergar a possibilidade de que alguém pudesse encontrar um rumo profissional na atividade de pesquisa. Eu fui associado do IBCCRIM, acho que desde o meu 2º ano de faculdade, fui da primeira turma do laboratório do IBCCRIM, tinha aula exatamente nessa sala aqui onde hoje estou, e foi, enfim, um espaço onde eu encontrei uma biblioteca atualizada, dedicada a um tema que sempre me encantou, que é o direito penal, os direitos fundamentais, e é uma grande alegria estar aqui de volta. Escrevi muita coisa na biblioteca do IBCCRIM, estava dizendo, até minha livre docência, até não faz muito tempo, foi uma boa parte dela escrita ali nos cubículos onde eu encontro uma paz que é difícil encontrar em outros lugares. Então, no espírito de convidar as pessoas a ocuparem de novo esse espaço, não deixem de frequentar a sede do Instituto, não deixem de frequentar a biblioteca, que é absolutamente fabulosa e muito agradável de se trabalhar. Para quem gosta de estudar e para quem gosta de escrever, ter uma biblioteca dessas é uma absoluta joia. Cumprimento todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, vejo aqui pelo Zoom que tenho amigas queridas aqui, Karina Quito, Marina Coelho. É uma grande satisfação estar nesse diálogo com pessoas de quem eu gosto tanto. E é sempre um prazer reencontrá-las ainda aqui virtualmente. Preparei minha fala aqui, professor Eunice, professor Adriano, professora Raquel, em 3 blocos bem curtinhos, porque eu acho que isso vai dar o tempo que me cabe, para depois a gente continuar o diálogo. E esses 3 blocos são um diagnóstico, uma avaliação e um desafio. E, enfim, todo mundo fica convidado a ver se concorda tanto com o diagnóstico, quanto com a avaliação, quanto com o desafio. Mas eu acho que é um jeito honesto de enquadrar o desafio que nos foi proposto aqui para essa manhã de diálogo. O primeiro diagnóstico, que é um diagnóstico que eu tenho para mim como algo, enfim, que me convence, é que a gente viveu, mas continua vivendo uma situação desafiadora, consistente no fato de que um movimento político que é abertamente, escancaradamente, eu diria quase que orgulhosamente hostil a valores e pilares da Constituição de 88, conseguiu chegar ao poder com grande apoio popular. Valores como proteção do meio ambiente, erradicação de todas as formas de discriminação, prevalência dos direitos humanos, a existência de mecanismos de controle sobre as autoridades, sobre o exercício do poder político, como a professora Eunice apontou, mecanismos de contrapeso, supremacia do poder civil. A professora Eunice lembrava, a Constituição é muito clara em dizer que o poder político emana do povo e é exercido por meio dos seus representantes eleitos, não por nenhum outro grupo que se julgue portador dos defesas e dos interesses da nação. Tudo isso é um pacote de ideias e de escolhas políticas, escolhas de moralidade política e de desenho institucional,
que, na minha visão, eram abertamente hostilizadas por um grupo de extrema-direita que conseguiu vencer eleições, conseguiu se constituir em um movimento político com apoio de massa e chegar ao poder. Meu segundo ponto de diagnóstico é que este grupo, uma vez empoderado, usou as prerrogativas e os poderes dos seus cargos para minar a integridade desses valores e desses pilares da Constituição. E aqui eu destaco 3 tipos específicos de poder. Primeiro, o poder econômico, através de investimento e mobilização de recursos, tanto de recursos públicos quanto de recursos privados, investidos em atividades que eram hostis a essa empreitada anticonstitucional, quanto de poder político, o amplo uso dos poderes de nomeação, por exemplo, pela presidência da República, para, a pretexto de nomear pessoas no exercício da discricionariedade política de quem é eleito pela maior parte do povo, inviabilizar instituições e políticas públicas que deveriam dar cabo justamente a políticas públicas que visavam a proteger coisas às quais esse grupo era hostil, embora previstas na Constituição. Você nomear uma pessoa hostil a políticas públicas antirracistas para o comando da Fundação Palmares é uma forma de você usar o poder, abusar do poder do seu cargo para sabotar aquela instituição. Você indicar alguém que é hostil, que tornou-se inimigo da classe da cultura para gerir políticas públicas relacionadas à cultura, é evidentemente um uso impróprio desse poder que pressupõe o seu exercício de boa-fé para que as missões daquelas instituições sejam cumpridas e não inviabilizadas. E eu destacaria ainda poder retórico. Poder retórico é um tipo de poder específico que é ocupado, que é exercido por pessoas que detêm cargos de muita visibilidade, de muito poder, cargos aos quais se associa importância, integridade, confiança, como é o caso de grandes líderes políticos, de grandes cargos políticos, e aos quais se dedica naturalmente muita atenção, muita visibilidade, uma grande plataforma, para usar esse palco para propagandear justamente a repulsa a esses valores, que são a razão de existência de uma Constituição que cria os próprios cargos. Diante desse quadro, quem não queria ver ou quem vislumbrava o risco de que esse processo de sabotagem pudesse ser bem sucedido, nitidamente, essa é a minha avaliação. Elegeu 2 instituições para fazer frente a esse desafio: o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. E eu acho que essas instituições foram escolhidas por um consenso razoavelmente amplo de diversos atores dentro do sistema de justiça, fora do sistema de justiça, que, de certa forma, conferiram uma autorização, às vezes explicitamente dita, às vezes implicitamente alardeada, para que essas instituições usassem os seus poderes para reagir a esses desafios e tentar neutralizar os seus danos. Aqui, acho importante destacar que eu estou fazendo um pouco um contraponto à ideia de uma crítica que é tradicionalmente feita, de que o ministro Alexandre de Moraes sozinho está... O ministro Alexandre de Moraes não está sozinho. O ministro Alexandre de Moraes tem uma delegação, para mim, explícita, tanto de outros ministros da corte, como eu diria, inclusive, de atores de outras esferas de poder, do Congresso Nacional, governadores de Estado, que dão a ele uma espécie de um respaldo de momento para que ele tome uma série de medidas apoiadas pelo seu tribunal, eventualmente confirmadas pelos colegiados, que são vistas como medidas necessárias para reagir a essas investidas. E daí resultaram uma série de atos judiciários que atingiram pessoas individualmente consideradas. Acho que esse é um diagnóstico. O segundo ponto é a avaliação. O primeiro ponto que eu destacaria é que existe, na minha leitura, uma correspondência genuína entre essa realidade que é pressuposta pelo diagnóstico e a realidade que é posta, né, diante do que a gente de fato viu. Existem situações, e nós vimos isso na história, tanto no Brasil quanto fora,
em que certas autoridades, inclusive autoridades judiciárias, invocam pretextos de emergência, de salvação do Estado, da sociedade e da democracia, para exercer de modo impróprio certos poderes que, no fundo, não são justificados pelos pretextos invocados. O pretexto é falso. Pode ser o plano Cohen, pode ser o incêndio no parlamento. O incêndio no parlamento foi real, mas, né, a ideia do que ele representava, a magnitude do perigo que ele foi tido por representar, era um pretexto, né? E isso serve como um gatilho para que, de maneira dissimulada, grandes poderes, a título de uma emergência, de uma salvação nacional, seja exercido, mas, no fundo, a falso pretexto. Eu não acho que o caso que a gente viveu e vive no Brasil foi um falso pretexto. Como eu disse, eu acho que a ameaça era uma ameaça genuína, não foi um plano Cohen que a gente teve aqui, para justificar, a partir de uma mentira, que o ministro do Supremo exercesse uma ditadura judiciária, né? Outra efeméride. Esse ano completam-se 100 anos da morte do Rui Barbosa, que utilizava muito a expressão ditadura judiciária, que voltou a ser invocada recentemente. Acho que não é um falso pretexto. Acho que o problema é o problema genuíno. A segunda é que a ideia de que, segunda ponto da avaliação, né, a ideia de que exigências de defesa democrática conferem uma espécie de uma legitimação substantiva para exercer poder estatal, né, para a defesa de valores importantes da democracia, é uma ideia que é bastante aceita. A gente ouve, às vezes, falar, lê sobre coisas como democracia defensiva, democracia militante. Essas grandes formulações teóricas fazem menção justamente à ideia de que há um apelo legitimador de caráter substantivo que permite o exercício de determinados poderes, ainda que isso, tradicionalmente, ainda que isso represente algum tipo de desconforto, para uma certa conformação liberal do exercício do poder político, com a qual a ideia de constitucionalismo cresceu e se consolidou. E a terceira, ainda na fase da avaliação, é que as instituições que foram escolhidas para exercer esse poder, o STF e o TSE, estão agindo a pretexto de cumprimento de uma missão que, de fato, é sua pela Constituição. Defender a integridade da Constituição e do regime político que ela consagra e garantir a existência de eleições equilibradas, lícitas e limpas. Dito tudo isso, eu acho que isso não nos deve impedir de enxergar alguns desafios e de tratar esses desafios como desafios sérios, principalmente considerando aquilo que, nesse grande momento da vida nacional que a gente vive, que a gente tem vivido e continuará vivendo, instituições judiciárias e, portanto, instituições que exercem um tipo de poder que é particularmente legitimado pela sua conformidade ao direito, têm um papel tão importante. Aqui eu vou dizer uma coisa que me gera incômodo, mesmo sendo uma pessoa que reconhece a importância, o serviço e o valor do papel exercido por instituições judiciárias no combate a uma ameaça que, como eu disse, é uma ameaça real. Eu acho que a gente tem uma característica, quando a gente observa como as coisas têm sido feitas, de tentar legitimar decisões judiciais, individuais, tomadas contra pessoas determinadas, contra o Renato, contra o professor Eunice, Raquel, a partir de grandes ideias teóricas muito abstratas. Né? Teorias, quando a gente faz teorias para explicar as coisas, para legitimar as coisas, as teorias têm diferentes dimensões e diferentes alcances. Existem teorias que têm um alcance muito amplo, teorias que pretendem, por exemplo, justificar a legitimidade do exercício de todo e qualquer poder numa sociedade. Uma teoria, né, o liberalismo, por exemplo, é tipicamente uma teoria com esse nível de alcance. Para que eu consiga, a partir dessa teoria, avaliar a tomada de decisão individual e concreta, eu preciso fazer uma mediação.
é muito difícil eu ter critérios a partir de uma teoria assim, de alcance muito amplo, que vai me dizer se a decisão judicial do magistrado A, que determinou a medida X contra a pessoa Z, nessas circunstâncias, e com esse detalhamento, é ou não é legítimo. Eu preciso construir um edifício teórico em cima dessa teoria muito abstrata, que eu chamei aqui de uma teoria de longo alcance. Porque ela sozinha dificilmente vai legitimar a contento a tomada de decisões de natureza, principalmente de natureza processual penal, contra pessoas determinadas. Se eu não faço isso, eu começo a exercer raciocínio jurídico por bordão, por chavão, por slogan, do tipo: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. É verdade, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Assim como também é verdade que isso não é um critério que legitima sozinho decisão nenhuma. Olha, vou determinar tal medida contra tal pessoa, por quê? Porque liberdade de expressão não é liberdade de agressão, desculpa. Porque mais vale um pássaro na mão do que dois voando, porque, né, é melhor ser bonito e ter saúde do que, né, ser feio e ser doente. Assim, isso não é um critério que te permite tomar uma decisão. Discurso de ódio. Vou tomar uma medida aqui. Por quê? Porque há discurso de ódio. Vamos definir o que exatamente é discurso de ódio, o que discurso de ódio permite ou não permite. Porque há uma ameaça à democracia. Essas grandes teorias de grande alcance não permitem a gente fundamentar a contento tomada de decisão, principalmente não de decisão processual penal no curso de ação, no curso de investigação. E eu acho que nós, operadores do direito, temos sido até aqui, e aqui operadores do direito no sentido mais amplo. Naturalmente, o ônus maior é dos magistrados, das magistradas que tomam essas medidas, mas esse é um esforço compartilhado da comunidade de professoras e professores, advogadas e advogados, pessoas que têm a incumbência e o conhecimento específico para dar esses balizamentos teóricos que quem fez a teoria de longo alcance, quem fez a ideia de democracia militante, de democracia defensiva, quem, né, enunciou os pilares do Estado liberal, como Rousseau, que a professora Eunice aqui mencionou, não estava no seu escopo, na sua missão, oferecer esse tipo de critério operacional, né? E acho que a gente tem sido incapaz de criar essas teorias de curto alcance, ou pelo menos de fazê-las ter no debate público a importância que elas deveriam ter para que elas consigam dar para a gente critérios que digam claramente por que uma decisão foi tomada do jeito que ela foi tomada. O fato de que nós reconheçamos e aceitemos a existência de uma ameaça real à democracia e às instituições não nos dispensa de fundamentar e de explicar, do ponto de vista jurídico, por que razão a defesa contra essa ameaça exige exatamente aquela medida e não outra. Isso continua sendo importante, ainda que a gente aceite o diagnóstico e a avaliação que eu acabei de mencionar aqui, né? O dever de fundamentação, de explicação a partir de categorias jurídicas compreensíveis continua existindo, e esse dever não é suprido pela simples constatação de que a gente vive uma situação de ameaça real à democracia. Então, por exemplo, quando a gente pega o debate sobre discurso de ódio, que existe, discurso de ódio é uma categoria que é debatida em todas as democracias liberais. A ideia de discurso de ódio no Brasil se descolou completamente disso que é o consenso sobre o que é discurso de ódio para fins de permitir o exercício de uma autoridade contra uma determinada manifestação discursiva. Parece que no Brasil o discurso de ódio se tornou um determinado discurso proferido de forma virulenta, hostil e agressiva. Isso pode ser uma ameaça, isso pode ser outra coisa. Discurso de ódio é uma categoria específica, que tem a ver justamente com a proteção de grupos
que são grupos protegidos pelo direito da antidiscriminação, contra um tipo de propaganda de ideia que cria na sociedade um ambiente que é hostil e indigno à existência desses grupos enquanto tais. A ideia de que alguém pegue a sua rede social e vá na sua rede social xingar um ministro de um tribunal superior não é considerado discurso de ódio em nenhum outro lugar, mesmo nos lugares que reconhecem que o discurso de ódio é algo que constitui uma exceção à proteção da liberdade de expressão e deve ser exercida, né? Coisas como ameaça, né? O crime de ameaça é um crime com o qual a gente convive há muito tempo na dogmática penal, mas a ideia de ameaça, estou falando aqui correndo risco de falar coisas tolas na frente do Adriano, que é o grande penalista da mesa, mas a ideia de ameaça não me parece ter sido originalmente pensada para coibir condutas contra instituições, e sim contra pessoas. Como é que a gente faz para ajustar a categoria dogmática da ameaça, se é que ela é ajustável, se é que a gente não deve criar outra, para um tipo de conduta que é percebida como uma ameaça a uma instituição e não uma pessoa? Isso não é uma coisa trivial e nem vai ser suprido pelo enunciar de um bordão, de um slogan, como liberdade de expressão não é liberdade de agressão. A ideia de incitação, outra categoria jurídica com a qual o direito penal trabalha há muito tempo. A incitação pressupõe um certo tipo de conhecimento sobre a interação comunicacional e psicológica entre as pessoas, que não foi pensada para um mundo onde o escopo da comunicação, muitas vezes, o escopo, o alcance, o impacto, é definido por algoritmos e redes sociais, e não necessariamente, não é minha especialidade, mas não necessariamente para um mundo em que as pessoas insiram e construam as suas identidades dentro de ambientes afetivamente polarizados, nos quais a construção de uma persona num ambiente virtual tem uma conexão necessária com a construção da sua persona num ambiente não virtual, né? O que significa, neste contexto, incitar alguém a fazer alguma coisa? Talvez a gente esteja vivendo num mundo onde a forma de incitar coisas não necessariamente seja aquela que está descrita no livro do Nelson Hungria. Talvez seja. E talvez a gente tenha que criar uma outra categoria. Só o que eu estou dizendo é que esse é um desafio para nós, juristas, e a gente precisa, juristas, né? Juristas daqui no sentido amplo, operadores do direito. A expressão juristas ganhou um quê de cafona recentemente, mas são operadores do direito. Esse é o meu discreto alarme dizendo que eu já falei demais. Espera aí, gente. Dificuldade de desligar. O botão silenciar, pronto, funcionou. Então, enfim, essas contribuições dos juristas são importantes, e eu acho que o fato de nós reconhecermos a realidade da ameaça e o valor das instituições que têm agido de boa fé a pretexto de corrigi-las e de combatê-las, não nos dispensa de criar essas categorias, que são categorias operativas, para que essa missão possa ser cumprida com aquilo que possa ser chamado de respeito à integridade do direito. Porque o direito é que faz esse papel de conseguir, mesmo dentro das grandes teorias, das teorias de longo alcance, criar as categorias que fazem com que nós percebamos o exercício daquele poder como o exercício de um poder juridicamente conferido e não de um poder invocado a verdadeiro ou a falso pretexto, mas exercido de forma arbitrária, desregrada e sem controle. Esse me parece ser o desafio que a gente tem pela frente, um desafio no qual o IBCCRIM é uma instituição muito importante no seu enfrentamento. Obrigado mais uma vez e agradeço muito o convite do IBCCRIM. Muito obrigada, professor Rafael, pelas brilhantes reflexões, né, o diagnóstico, a avaliação e o desafio.
e ouvindo a sua fala, lembrei que discutia justamente, trazendo essa questão do direito penal e as redes sociais, discutia com os alunos, recentemente a minha turma da Fundação Getúlio Vargas, sobre uma enquete que um determinado jogador fez nas redes sociais, no Instagram, se me lembro, sobre você daria um tiro no presidente? E a discussão se aquilo poderia ser uma incitação ao crime, como foi, em alguns momentos, se tentou ao menos afirmar argumentativamente que sim. E o desafio que é realmente, acho que essa dupla dimensão, né? Os ataques uma tripla dimensão, ataque a instituições democráticas, uma nova realidade de afetação de bens, direitos e valores constitucionais, que são as redes sociais, e talvez o papel aí do direito penal, que, na minha opinião, é sempre um papel que tem que ser, por excelência, modesto, porque ele pouco resolve, né? Embora para alguns muito prometa. Então, gostei muito mesmo da sua fala e acho que fez uma conexão muito boa para o professor Adriano, pelo que conversamos sobre o conteúdo. É claro que não sei, mas talvez a provocação que eu colocasse aqui do slogan do chavão, para ele então, já que foi terrorismo, tudo está justificado, ou os atos terroristas, se tratando de atos terroristas ou de terrorismo, então nós não precisamos dessa mediação para uma dogmatização, né? No fundo, a ideia de dogmática, de subsunção, nós não precisamos disso, afinal de contas, foi terrorismo. Aí talvez possamos ter uma sofisticação maior na discussão, o que nos dará até mais legitimidade no combate àquilo que tanto nos preocupa. Professor Adriano, então, sem mais delongas, passo a palavra. Foi só uma provocação, não precisa, é claro, responder dessa forma, mas quis fazer esse gancho com a fala do professor Rafael. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado, Raquel. Eu gostaria de dar bom dia a todas as pessoas presentes fisicamente aí no IBCCRIM. Adriano, também... professor Adriano? Não sei se todos estão escutando ou se foi só para nós aqui. Nos dá só um minuto, professor. Oi, Adriano, fala de novo aí. Oi, estão me ouvindo? Perfeito. Sim, foi um erro nosso aqui, Adriano. Que bom, porque ontem eu tive um problema com o meu áudio, então fiquei... Mas tudo bem. Não, dessa vez não foi. Que bom, que bom. Então, continuando, gostaria de dar um bom dia a todas as pessoas presentes fisicamente no IBCCRIM e também aqui online. Lamento não poder estar fisicamente presente, retornar ao IBCCRIM. Gostaria de agradecer o convite do IBCCRIM, na pessoa do professor Renato Stanziola Vieira e principalmente da professora Raquel Scalco, minha colega, que me dirigiu diretamente esse convite, e gostaria de cumprimentar os meus colegas de painel, a professora Eunice Prudente, o professor Rafael Maffei, e com quem eu aprendi já bastante aqui nessa manhã, com as brilhantes falas. É um prazer dividir essa mesa com vocês. Então, sem mais delongas, a professora Raquel já que me instigou, e eu vou acabar indiretamente respondendo a provocação, a pergunta, E a professora Raquel havia me pedido para falar exatamente sobre a relação, entre os recentes ataques à democracia, sobretudo os que ocorreram no dia 8 de janeiro, que se tratam, isso eu concordo inteiramente com o professor Rafael Maffei, de uma ameaça genuína, e o crime, essa relação entre esses lamentáveis ataques e o crime de terrorismo. E o tema, de fato, ele se justifica por uma razão prática, uma razão muito objetiva, porque não só parte dos veículos de comunicação
não tardaram, ou quase que imediatamente, né, no dia, eu me lembro exatamente no dia 8 de janeiro, né, já ali na Globo.com, UOL, principalmente a Globo, eu me lembro da imagem, né, chamando os atos de atos terroristas, né, contra a sede dos poderes em Brasília. Mas, além disso, já houve até pronunciamento oficial do STF, né, classificando as condutas ali praticadas como atos de terrorismo. O ministro Alexandre de Moraes, uma decisão que acabou afastando, né, o governador do Distrito Federal do cargo, classificou as condutas como, né, entre aspas, atos de terrorismo e fez uso até do artigo 5º da Lei 13.270, né, de 2016, que é a Lei de Terrorismo, para providenciar o bloqueio e apreensão dos veículos que conduziram os manifestantes à capital federal. No entanto, né, nas denúncias até o momento oferecidas, não há capitulação de terrorismo. Mas nada impede, né, que o órgão julgador promova aí, a gente não sabe se vai ser o STF, se serão as instâncias inferiores, ou os dois, provavelmente as duas coisas, mas nada impede, né, enfim, que o órgão julgador promova uma reclassificação dos fatos, dê uma nova classificação jurídico-penal àqueles fatos, via, por exemplo, uma emenda que libere. Então, o tema se justifica não só do ponto de vista teórico, né, mas do ponto de vista eminentemente prático. Bom, é claro que é natural e eu acho legítimo, né, que o termo atos terroristas, o termo terrorismo, seja adotado, né, de maneira discursiva e simbólica para dar a devida dimensão dos acontecimentos, a devida gravidade dos acontecimentos. Mas, do ponto de vista jurídico, ou até mesmo, digamos, científico, teórico, e essa é a minha tese de hoje, enquadrar, né, esses terríveis ataques à sede dos poderes da República como terrorismo, sobretudo para fins penais, na minha opinião, primeiro, equivocado, segundo, perigoso e terceiro, desnecessário. Então, primeiro, o que aconteceu no dia 8, né, ao menos pelo que se sabe pelas notícias, né, eu não tive acesso aos autos de inquérito, não se encaixa nas definições de terrorismo encontradas na lei brasileira, em documentos internacionais e tampouco nos trabalhos científicos e teóricos sobre o tema. E a verdade é que o conceito de terrorismo é extremamente disputado nas ciências sociais, na ciência política, sobretudo na filosofia, né, na filosofia política e no direito. Né, as vertentes, as correntes, elas são diversas, né, mas variam basicamente desde aquelas que enxergam que a essência do crime ou do terrorismo está no ataque deliberado à vida de civis inocentes, né, ou seja, não combatentes, ou seja, quando se foge ali das regras da guerra, né, estão atingindo inocentes que não são combatentes, não são soldados, etc. E, então, essa seria uma corrente bastante difundida. E a outra corrente entende que o elemento central do terrorismo está exatamente, como, né, já indica a raiz da palavra, está no terror afligido à população em geral. E, no entanto, né, a posição que se pode ali, de certa maneira, aprender nas convenções internacionais sobre o tema e também em alguns estudos teóricos sobre o assunto, e incluo aqui um estudo que eu produzi há 10 anos, identifica o traço distintivo, né, desse fenômeno do terrorismo exatamente na reunião desses elementos que eu acabei de
destacar esses elementos que são postos em relevo por essas correntes teóricas divergentes. Então, nesse sentido, a característica especial do terrorismo, e o que acaba distinguindo da criminalidade comum, e aqui a gente pode registrar que há correntes que dizem que o terrorismo não se distingue da criminalidade comum, mas não é a posição que eu adoto, e eu acho que não é a posição também majoritária, mas, então, essa posição, digamos, não é consensual, mas que se aproxima de um consenso, é que enxerga a essência do terrorismo nessa dupla estrutura do ato terrorista, né? Que é composta, de um lado, pela agressão direta contra a vida e integridade física das pessoas, e geralmente essas pessoas são civis, cidadãos comuns que estão indo trabalhar, estão em suas casas, estão realizando atividades de lazer e assim por diante, e pelo concomitante ataque indireto ao restante da comunidade ou da sociedade, que, ao final, né, se vê amedrontada, aterrorizada, em decorrência desse ato, que, via de regra, é um ato imprevisível, insidioso e que pode se repetir, né? Então, a essência do terrorismo seria esse duplo ataque, né? Um ataque direto à pessoa, da vida das pessoas, e um ataque indireto ao sentimento de segurança, ao direito, né? Ao direito à segurança, ao direito de ir para o trabalho e assim por diante, de maneira tranquila. A nossa lei antiterrorismo, ela capta, de certa maneira, essa estrutura, né? Ao definir como terrorismo atos como atentar contra a vida ou integridade física de pessoa, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, paz pública ou a incolumidade pública. No entanto, na minha visão, não é possível enxergar essa estrutura que eu acabei de escrever nesses lamentáveis ataques, nessa tentativa de abolição da democracia no dia 8 de janeiro deste ano. Primeiro, né, os alvos da violência, né, dos golpistas não foram exatamente as pessoas, né, a vida das pessoas ali, mas as instituições democráticas. E, pelo que se sabe, não houve morte, não houve lesões graves e assim por diante. Não houve ali nenhum civil que foi feito de refém, etc. E apesar de que, né, a maior parte, grande parte da população brasileira assistiu escandalizada aos ataques né, reagiram com um sentimento de revolta e claro, de preocupação, não é possível dizer que as pessoas ficaram exatamente aterrorizadas com aquele ataque, né, no sentido de ter medo de sair de casa, ter medo de sair para trabalhar e assim por diante, nem mesmo as pessoas ali que vivem perto da sede dos poderes, né? Bom, então, além disso, né, existe um outro elemento presente na lei de terrorismo que está, tranquilo dizer, que está ausente também nos ataques do dia 8 de janeiro, que é exatamente a exigência de que a ação seja motivada por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. E acredito que essa é a principal razão pela qual a PGR, né, o Ministério Público, não tem capitulado o crime de terrorismo nas recentes denúncias relacionadas aos ataques do dia 8. Então, uma primeira conclusão é que, dos pontos de vista conceitual e técnico, jurídico, a leitura dos acontecimentos sob a lupa, né, sob a rubrica do terrorismo, sobretudo para fins jurídicos e penais, mostra-se equivocada.
Mas é claro que se poderia argumentar que essa exigência da motivação discriminatória, que eu acabei de mencionar, que está plasmada na lei brasileira, ela seria completamente estranha ao conceito de terrorismo e não encontraria ressonância nos documentos internacionais de combate a esse fenômeno. No entanto, qualquer tentativa de contornar, né, essa exigência, sobretudo pelo Poder Judiciário, por meio de uma leitura expansiva do tipo penal, e eu já vi aqui alguns juristas, jornalistas, propondo essa leitura expansiva do tipo penal, né, para além dos limites semânticos da lei incriminadora, então essa tentativa estaria vedada pela regra constitucional da legalidade penal estrita, em especial pela proibição de analogia contra o acusado. Então, ainda que se reconheça digamos, esse problema de subinclusão da lei brasileira, ou que se queira criticar essa exigência de motivação discriminatória para o ato terrorista, a única maneira de solucionar esse eventual problema seria pela modificação da lei, né, que é uma prerrogativa exclusiva do Poder Legislativo. E, além disso, uma leitura, né, ampliativa da lei antiterrorismo, ela gera o perigo de que, em casos futuros, né, se punam, sob a rubrica de terrorismo, casos da criminalidade ordinária, que não encarnam o conteúdo de injusto do terrorismo. E aqui, lembrando que as penas, né, por crime de terrorismo e das condutas anexas, né, financiamento, etc., as penas são altíssimas, né, na lei antiterrorismo. Né? Tem pena mínima ali de 8 anos e assim por diante. Então, o risco que se coloca é que eventuais agressões ao patrimônio, né, por vezes ali ocorridas em âmbitos de alguma manifestação, de algum protesto, sejam classificadas como terrorismo, né? E com isso se cria, né, a possibilidade de criminalização de movimentos sociais absolutamente legítimos e que não é possível excluir de antemão que haja ali algum excesso, alguma espécie de depredação, e isso esteja e o risco é que isso esteja classificado como terrorismo e essa pessoa vai estar sujeita a essas penas, essas altíssimas da lei antiterrorismo. Deve-se lembrar, como muito bem faz meu amigo Ademar Borges, em um artigo recente, publicado na revista do IBCCRIM, que existem alguns projetos de lei que visam ampliar a definição de terrorismo, suprimindo exatamente o artigo 2º da lei de terrorismo, que eu me permito aqui ler rapidamente. Diz o seguinte: o disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Então, uma segunda conclusão aqui eu chego é que ler as invasões e a depredação do Congresso Nacional, da STF, do Palácio do Planalto como terrorismo é uma saída potencialmente perigosa e que deve ser rechaçada não só pelo Ministério Público, por enquanto está rechaçando, mas, sobretudo, pelo Poder Judiciário, pelos nossos tribunais. E, por fim, né, isso não é menos importante, não há sequer necessidade de enquadrar os gravíssimos ataques à nossa democracia no sistema da lei antiterrorismo. Não há uma lacuna de punibilidade no caso em questão.
Ou seja, não será por falta de lei, né, falando um pouco vulgarmente, que os envolvidos ficarão impunes. Isso, somente ali as denúncias, né, a capitulação ali presente, as capitulações presentes nas denúncias, até aqui formuladas, já mostram que são diversos os crimes, né, pelos quais se poderão processar os infratores. E aqui merecem, né, especial destaque os recém-criados, né, crimes contra o Estado Democrático de Direito, né, criados aí no bojo da salutar revogação da Lei de Segurança Nacional, e que agora desfilam aqui no Código Penal, no título 11º, como os crimes de abolição violenta tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L, o de tentativa de golpe de Estado, artigo 359-M, além, né, dos outros delitos da chamada criminalidade comum, que também seriam, em tese, aplicáveis, como os de dano qualificado, dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico, né? Acho que todos se lembram das imagens ali, da depredação de quadros absolutamente valiosos e de eminente valor cultural e histórico, além do crime de associação criminosa armada. E além disso, né, sobretudo em virtude do nosso regime de concurso de crimes, que permite, nosso extremamente rígido, pelo menos em comparação a outros ordenamentos jurídicos, nosso sistema de concurso de crimes que permite a acumulação das penas, os envolvidos estarão sujeitos a penas altíssimas, que podem superar até décadas. Então, não há realmente sequer necessidade de recorrer à figura, de recorrer à lei antiterrorismo para enquadrar os lamentáveis ataques à nossa democracia. É claro que a punição, né, dos autores, desde que seja acompanhada do devido processo legal, da individualização das condutas, é necessária e bem-vinda, né, pelos delitos previstos no Código Penal, especialmente aqueles contra o Estado Democrático de Direito, e isso vai ser dentro dos limites constitucionais, dentro dos limites legais, seria uma contribuição, né, do Poder Judiciário para a proteção da democracia brasileira contra o projeto, né, autoritário que assedia o país, e foi muito bem descrito pela professora Eunice, pelo professor Rafael. Então, eu diria, né, acho que respondendo a provocação da professora Raquel, que os eventuais excessos ou arbitrariedades ou autoritarismo não estariam justificados. Primeiro, porque isso por razões intrínsecas, mas principalmente porque sequer se pode falar de terrorismo nesse contexto específico, principalmente, e eu estou me referindo principalmente aos ataques do dia 8. É claro que a gente consegue imaginar, eventualmente, uma situação em que as coisas podem combinar-se, né? Eu fiquei pensando depois no caso da bomba, né? Você se recorda, né, do caso da bomba que foi encontrada ali nos arredores da rodoviária de Brasília. Então, esse já é um caso ali um pouco diferente, que, dependendo das circunstâncias, poderia, em tese, ser enquadrado como terrorismo. Mas os ataques, tanto os ataques discursivos, lamentáveis ataques discursivos, que nós estamos presenciando não é de agora, né, desde vários anos contra a democracia, mas também os ataques físicos, digamos assim, assédio dos poderes, eles
não devem ser enquadrados como terrorismo. Essa não é a solução jurídica mais adequada, é uma solução jurídica perigosa e também uma solução jurídica que não tem maior utilidade, né? Restaria apenas um indiscutível efeito retórico. Então, com isso, eu encerro a minha fala, agradeço novamente o convite do IBC Crime e coloco à disposição para o debate. Muito obrigada, professor. Só um momento. Isso, chegou agora. Bom, agora sim. Desculpem a nossa dificuldade técnica aqui. Então, muito obrigada, professor Adriano, pela sua fala. Eu já mais ou menos tinha uma noção da sua compreensão, enfim, sobre os atos e até a própria desnecessidade, talvez, desse enquadramento para fins de uma missão, e acho que é isso que também nos preocupa. Então, muito obrigada pelo seu ponto. Antes de passar para as perguntas, também queria fazer uma muito breve reflexão sobre, acho que um pouco que perpassou aqui a discussão e que é algo que todos os dias talvez seja objeto de uma reflexão ainda que pontual em algum momento, em que, enfim, um almoço, num café, pensando sobre o que vivemos, né? E essa reflexão é um pouco uma pergunta que acho que também já discuti aqui com o professor Maffei, sobre, diante de uma ameaça que todos nós, que estamos aqui, no caso, entendemos como real a democracia, né? Uma ameaça que não era um discurso de emergência vazio, mas real, como juridicamente, né, enfrentá-la. Claro que nós podemos pensar no enfrentamento de outros campos, mas como juridicamente enfrentá-las, e talvez, aqui do ponto de vista da minha área, que é uma área do direito penal, do processo penal, se diante de um extremismo mesmo, diante de um risco como esse, é possível, primeiro ponto, e sendo possível é devido, o respeito intransigente, digamos, aos direitos e garantias fundamentais em relação àqueles que estão colocando justamente isso em risco. E a minha posição é de que não só é devido, como é necessário. Eu acho que até é uma posição institucional do IBC Crime. Ou seja, que por mais que nós estejamos diante de uma situação de risco real, diante de algo que nos preocupa, enfim, diariamente, essa concessão pragmática, que até é um termo que, quando eu lembro de ter escrito um artigo com o professor Maffei, e que nós discutimos esse ponto, né, essa concessão pragmática de que seria possível um como-induzido temporário de alguns direitos para que nós pudéssemos controlar o risco, é talvez um risco maior do que aquele que já está em curso. Não sei. Isso é uma reflexão aqui que eu gostaria só de compartilhar, um dilema, talvez, que eu gostaria aqui de compartilhar. E um segundo dilema que eu gostaria também de compartilhar, seriam três. O segundo é ainda a nossa ausência de uma compreensão e de uma jurisprudência sobre o que são os crimes contra o Estado Democrático do Direito. Eles estão lá, mas nós temos pouquíssimos precedentes ou pouquíssimas situações já concretas e de julgamento que possam nos ajudar a compreender o que ali está colocado, inclusive a discussão sobre violência e grave ameaça, que também estão ali exigidas, e aí que eu vou linkar com o próximo ponto, no âmbito, por exemplo, de redes sociais. É possível, por exemplo, consumar esses crimes num âmbito exclusivamente de redes sociais? Ou necessariamente, que já é uma discussão difícil para ameaça, incitação, essa realidade virtual como um locus para esses crimes, sim, não, quando, né, de que forma,
enfim, qual a repercussão disso, mas também essa junção entre essa nova realidade das plataformas, o Estado democrático, os crimes que vão, os novos e os antigos, né? O antigo de incitação, que Nelson Hungria dizia, a incitação é crime porque não houve efetivamente a realização daquilo que foi incitado. Se houvesse a realização, poderíamos pensar numa participação por instigação, mas não houve, então nós temos uma criminalização autônoma. O que significa isso num contexto de rede social? O que significa isso num contexto de ataques à democracia? E o que significa esse conjunto diante de novos crimes, como os crimes contra o Estado Democrático de Direito, que também falam de grave ameaça. E se a grave ameaça vai ser algo perpetrado com mais força no ambiente virtual, ou talvez com menos. Parece que a experiência que nós temos é que isso dá mais força. Mas será? De que forma, né, isso está se realizando? Acho que essas são as minhas preocupações. Como combater o extremismo dentro das garantias? O que seriam esses crimes contra o Estado Democrático de Direito para que também não sejam manipulados discursivamente, para que nós tenhamos uma dogmática consistente sobre isso? E o papel dessa discussão num ambiente de redes sociais. Talvez aqui também é um próximo passo para a própria discussão de regulação, que é um outro ponto. Essas são um pouco as questões que me atormentam e que eu queria aqui também colocar, embora só como mediadora, não como uma pergunta, mas como compartilhando angústias, né, com pessoas que eu tenho uma profunda admiração. E sem mais angústias compartilhadas, eu gostaria aqui de passar para o nosso presidente do IBCCrim, o Renato, que também tem algumas questões a colocar e a contribuir. Muito obrigada. Então, também só queria compartilhar uma angústia minha aqui. Agradecer, professor Eunice, professor Rafael, professor Adriano, pessoalmente, em nome de todos nós aqui do IBCCrim. É uma alegria e essa sim é uma efeméride feliz da gente estar aqui com vocês hoje. Mas eu queria ouvir um pouco dos três, talvez unindo os três disseram, sobre uma sensação dos próximos passos. Porque a professora Eunice falou de como a carta trata de controle, como nós temos que ter um controle das instituições, um controle por várias instituições. A senhora citou o Tribunal de Contas, citou os diversos outros mecanismos. E eu percebi que, e até pelo que a gente vê pelos noticiários, entre erros e acertos, inequivocamente, a gente depende hoje do debate que foi feito, foi colocado lá, não fomos nós que colocamos, mas ele foi colocado lá para que o STF falasse alguma coisa, o TSE falasse alguma coisa. Houve um ato simbólico de solidariedade entre os poderes. Tão logo isso aconteceu, os três poderes simbolicamente se unindo em torno de não fraturarmos a nossa democracia. Mas eu queria que, e até pelos excessos, tanto o que o Rafael falou do ponto de vista do discurso, dos bordões, e o enorme risco que esse exemplo vem de cima, da mesma forma, um exemplo que vem de cima, pelo que o professor Adriano nos lembrou, do discurso sobre um ato de terrorismo. Nós estamos tão pouco à vontade, como deveríamos estar mesmo com discussões sobre terrorismo, mas o surgimento da lei de terrorismo no Brasil foi uma bobagem. As pessoas lá no lado de fronteira, de hacker, e depois daquilo, ficou essa lei aqui no Brasil e a gente convive com ela hoje. Agora surgiu uma oportunidade que isso veio à tona. Por outro lado, a lei que protege o Estado de Direito, ela foi importantíssima, porque ela foi realmente o espírito dela de virar a página da Lei de Segurança Nacional. E hoje, como a gente está falando de exemplo que vem de cima, com todo respeito, mas nós temos integrantes do Supremo Tribunal Federal que até anteontem usavam a Lei 7170 para perseguir pessoas que falassem mal de determinadas pessoas. Então, assim, como vocês veem daqui para frente
já que, hoje, a principal resposta veio de cima. Inclusive, queria ver se vocês concordam com o diagnóstico. Parece que a resposta foi dada de cima para baixo. Supremo, TSE, o que de algum lugar tinha que sair a resposta. Mas daqui para frente, como que vocês veem isso? Já que um dos papéis da jurisdição constitucional é servir de exemplo. Os erros acontecem com boa fé, mas servir de exemplo, de preferência, bom exemplo. Essa pergunta tem um motivo de ser. A nossa jurisdição constitucional brasileira está em vias de enfrentar debate sério sobre o controle civil ou o controle militar de atos praticados por civis, ou o que nós temos hoje um avanço da jurisdição militar. Há uma ADPF, há 2 ADIs em trâmite no Supremo, algumas com votos já proferidos de alguns ministros. Então, na minha visão, a preocupação com o futuro. Como vocês veem daqui para frente a melhor forma de defendermos a democracia? Podemos começar com a professora Eunice? Não sei se é muito feliz começar por mim, porque a minha proposta, eu não vejo muitas saídas se nós antes não promovermos alterações. Né? Nosso colega, o professor Renato, né? Eu tinha trocado o nome dele para Fernando, também não sei porque, acho que eu já cheguei aqui meio atrapalhadinha, horário, com nós. Mas, olha, meu caro Renato, aqui a nossa a professora Raquel, né? Eu acho que a gente tem que promover mudanças, porque enquanto, né, nós tivemos as Forças Armadas com muita intromissão política e permitindo que integrantes das Forças Armadas venham, principalmente para o Executivo, e fiquem ali exercendo funções administrativas e gravemente recebendo, né, lá soldo lá, enquanto integrantes das Forças Armadas, mas recebendo também vencimentos. Isso é absurdo. Né? A pessoa ou renuncia, se licencia, mas, de qualquer forma, essa forma de trazer militares para a administração pública, federal, mas vai ocorrer também em outros níveis, é absurdo. Isso precisa ser alterado e bem a brasileira. Tem que colocar não lá na Constituição. Não pode. Então, eu vi, como todos, com muita atenção, o discurso do ministro de Direitos Humanos, o Silvio Almeida, falando das obviedades, que é óbvio no Brasil. Né? Pois é óbvio que isso está errado, que é um absurdo, mas acontece. Então, esse pessoal todo tinha que ser realmente ali afastado. Depois, o comportamento dos representantes do povo, o legislativo que temos, ele é federal, excessivamente numeroso, cada um dos 513 deputados, 81 senadores também, com os seus respectivos assessores. Então, nós estamos sustentando uma multidão, né? Isso não tem condições, e algo que também está muito, todos estão notando, né? As combinações ali político-partidárias no legislativo, e aí o sistema de controle é conspurcado, porque eles ameaçam o executivo. Lá na minha periferia, eu sou da Zona Norte da Vila Maria, isso é pouca vergonha. Isso não se faz, mas só que faz, né? E é óbvio também para todos que está errado. Mas eles fazem isso, então formaram o Centrão, né? Toma lá da cá. Isso vai sujando toda a administração pública e atingindo o nosso interesse social, num governo que funcione bem, né? Então, acho que como combater, né,
aí os ataques, né, ao Estado Democrático de Direito, os crimes, né, contra o Estado Democrático de Direito. Não. Antes, acho que tem muito a ser aí alterado, muitas alterações constitucionais, e ainda hoje de manhã vinha ouvindo aí pelo rádio as notícias de propostas, né, de emendas constitucionais que já estão em discussão. Pois é, então vamos levá-las à frente para ver alterações reais, para pôr um pouco a casa em dia, porque me parece que tudo está muito desarrumado para conseguirmos chegar a esses objetivos, né? Claro que extremistas precisam ser combatidos, mas não podemos sair fora das garantias constitucionais. Precisa combater, mas é uma questão de Estado Democrático de Direito, não podemos sair fora disso. O extremista perdeu a cabeça, mas nós não. Então, ele tem que ser combatido, ele vai ter que passar por um devido processo legal, aí temos todas as questões que também conhecemos, né, de uma via recursal que acaba também conspurcando, né, o processo, os direitos. Então, nós acho que temos que colocar um pouco a casa em ordem. Está difícil, como está difícil, né, de combatermos os crimes contra, né, um Estado democrático de direito. Temos visto extremistas muito ignorantes, não têm noção, né, das instituições públicas, nada, ela foi levada. Nem se use o termo de bolsonarismo, porque é um saco vazio. São algumas, eu vejo, né, muito grave, mas como práticas, né, fascistas. Eu mesmo nunca tinha tentado que o Mussolini usou de motociatas, acho que é assim que fala, né? Que é os grupos de motoqueiros, motociclistas lá na época. Lá. Eu nem tinha atentado para isso, mas o Bolsonaro utilizou disso. Aí alguém lembrou, falou, não, ele tem essas práticas mesmo, porque está copiando. Quer dizer, não tem originalidade nenhuma, está repetindo práticas, né, aí, fascistas e tal. Mas essas pessoas dançam sobre os nossos direitos porque a casa precisa estar em ordem, né? E ainda lembrando o nosso legislativo, eu lembraria das alterações à lei de improbidade administrativa. Ela foi alterada. Quem alterou? Então, lá no legislativo, nós vimos pessoas que estavam já alcançadas, né, processadas, respondendo, né, por descumprimento à lei de improbidade administrativa, alterando a própria lei. Então, situações como essa não vai dar certo, está errado. Se eu chegar aí na Praça da Sé e explicar para um cidadão, pois é, né, tem uma lei. Então, entre muitas questões cuidadas pela lei de improbidade administrativa está, né, uma observação a vida financeira, ela tem até um nome técnico, agora me foge, a vida financeira, né, aí de administradores públicos e tal. Através dela, eu mesma, como, né, funcionária, servidora pública, e nas minhas funções na Secretaria Municipal de Justiça, alcancei muitos deles, mas, de repente, não pude alcançar mais, né? Então, aquele pode se chamar progresso, né? Financeiros, bens de uma pessoa, eu não consigo alcançar mais pela via da lei de improbidade administrativa que foi alterada. Mas era a minha principal via. Então, muitos processos estão indo para o arquivo. Ou como dizem meus colegas, manda tudo para o ralo, porque a lei não vai permitir mais que você acompanhe, né,
a vida financeira, enfim, o progresso, enfim, a vida lá financeira desses grandes administradores. Não vai conseguir. Só que quem mudou era quem justamente respondia esses processos, principalmente o presidente da Câmara Municipal Federal. Desculpe, o presidente da Câmara Federal, vou trocar os nomes aí, né? O deputado Lira, né? Federal, Lira. E outros lá. Então, é tudo óbvio porque está visível para todos. Só que as questões estão acontecendo, né? Então, com a casa assim desarrumada, eu não estou conseguindo chegar aqui à análise das propostas aqui colocadas, né? Então, temos, sim, né, que alcançar extremistas, os que praticam crimes contra o Estado Democrático de Direito, com certeza, essa demonstração horrorosa que ocorreu em janeiro nos mostrou bem até a que ponto os extremistas são capazes. Eu concordo plenamente aqui com o nosso professor Adriano, né, que analisou muito bem a legislação específica. Não foram atos de terrorismo, mas foram atos extremistas muito graves, né? E aí, né, vão ocorrer e deverão ser alcançados por outra legislação. Muito importante que, até pela ignorância que vimos de muitos daqueles extremistas, é muito importante que eles saibam, né, exatamente os crimes que cometeram, foram vários, porque atentaram, né, lá violentamente contra bens públicos e tal. Não é terrorismo, mas é muito grave, sim, o que foi feito. Eles precisam ser alcançados, não podemos ficar numa situação de impunidade, porque toda a sociedade está olhando. Todos estamos acompanhando e interessados em saber, bom, não é terrorismo, mas então o que é? O que vai acontecer com ele? Por que estão presos? Ou porque alguns, né, já foram liberados? Etc. Então, isso tem que ser muito bem informado, muito bem explicado, porque vai estar formando a nossa cidadania, para isso não ocorrer mais. Posso ir? Bom, obrigado, Raquel, Renato, pelas colocações e pelas perguntas. Acho que eu vou reagir às duas um pouco ao mesmo tempo. E eu acho que eu faria uma grande divisão, uma grande dicotomia. Existem coisas que são razoavelmente consensuais e existem coisas que são bastante polêmicas. Eu acho que boa parte do que a gente falou aqui dizia a respeito às questões que são muito polêmicas, sobre esses usos superlativos de poderes judiciais e investigativos dentro de inquéritos e ações que nós, enfim, sobre as quais a gente pode fazer uma série de objeções a partir de uma dada compreensão de respeito a direitos e garantias fundamentais. Mas acho que o Adriano chamou a atenção para um ponto importante na fala dele, que é o fato de que existe um grande terreno de relativo consenso sobre o qual a gente pode caminhar, debater e andar adiante, fora dessas questões, vamos chamar assim, questões de franja, de limite, certo? Então, investigação e punição de atos inequivocamente, eu sei que eu não devo falar inequivocamente ilícitos antes do devido processo legal, mas tomem isso como uma concessão de quem não é mais advogado criminalista, né? Isso é
uma condição da minha avaliação do ato e não uma condição da pessoa receber a pena, certo? Então, eu tenho o direito de achar um ato inequivocamente ilegal, só não tenho o direito de punir alguém pela minha opinião, mas eu acho que tem um monte de coisa que aconteceu ali no dia 8 de janeiro que é inequivocamente ilegal e que crimes foram cometidos ainda que as pessoas não tenham sido condenadas com trânsito em julgado por isso. Então, enfim, tem coisas que são... Existem atos de... A professora Eunice saiu aqui de improbidade, né? Não acho que represente nenhum esgarçamento dos limites do direito administrativo ou dos direitos fundamentais, a gente trabalhar com a potencialidade de improbidade na determinação de que uma pessoa, para atender a um interesse privado, um funcionário público, seja colocado dentro de um avião da FAB para sair de Brasília, vir até a aduana de Guarulhos, pressionar o agente da Receita Federal para liberar uma apreensão. Né? Assim, para mim isso é algo de baixa. Pode ser, é verdade, que a gente, investigando, fazendo a devida investigação, chega à conclusão de que aconteceu não foi exatamente isso, foi uma outra coisa, e que, enfim... Mas se, ao final das contas, um ato como esse acabar sendo considerado um ato de improbidade, dificilmente a gente vai olhar e vai falar, meu Deus, a democracia está ruindo, onde já se viu considerar um ato de improbidade, onde já se viu considerar um ato de dano qualificado, o sujeito entrar no Congresso Nacional, defecar numa sala e arrebentar um quadro de Cavalcante, né? Para mim, isso é algo que está no terreno da baixa complexidade. E eu acho que tem um esforço de simplesmente apurar, processar e eventualmente punir quem tem que ser punido, absolver quem tem que ser absolvido, que em grande parte vai fugir do terreno dessas grandes polêmicas que a gente tem focado. Então, se existe um sentido no qual a expressão as instituições estão funcionando ou funcionarão merece ser aplicado, é esse no qual as instituições precisam conseguir identificar o que são atos ilícitos, reagir a esses ilícitos, processá-los e eventualmente puni-los nos termos da lei. Eu acho que isso é um passo importante para a gente não ficar com a ideia de que, uma vez em cargos de poder, as pessoas são livres para praticar atos que violem a lei e consigam depois escapar disso sem serem punidas, porque elas conseguiram se organizar politicamente para se blindar e não serem punidas, né? Acho que tem um grande trabalho de apuração sobre desvios que foram cometidos durante o governo anterior, que tem que ser feito com calma, com cuidado, com paciência. Lembrava esses dias num debate que alguém estava reclamando, porque, 8 de janeiro, tal, papapá. Eu falava, olha, o que aconteceu no Capitólio não foi muito diferente do que aconteceu no 8 de janeiro, talvez, num certo sentido, tenha tido até uma dimensão de gravidade adicional, que foi o confronto e a violência física, levando inclusive à morte de agentes estatais, né, que estavam ali defendendo o prédio do Congresso, e essa é uma investigação que está se arrastando há muito tempo, e as pessoas as pessoas de primeiro escalão, nenhuma delas até agora foi alcançada sequer por uma acusação. Então, a gente tem que ter a paciência inerente à investigação, apuração e aplicação da lei. Mas que isso precisa existir, precisa. Acho que seria algo muito importante para a gente poder dizer que, né, enfim, as regras do Estado se aplicam a todo mundo quando elas são desobedecidas. Acho que um segundo ponto importante, que foi mencionado pela professora Eunice aqui, a gente precisa conseguir enquadrar todas as instituições do Estado brasileiro na Constituição. Eu acho que isso envolve um esforço de adequar a compreensão, inclusive, dos militares sobre qual é o seu papel dentro de uma democracia, àquilo que a Constituição efetivamente prescreve. Esse trabalho de desmilitarização, despolitização das Forças Armadas e desmilitarização da administração me parece muito importante. Também não acho, isso seguramente é difícil do ponto de vista político, mas não acho que isso seja algo
esdrúxulo do ponto de vista jurídico, a compreensão dessa ideia de que Forças Armadas precisam estar submetidas ao que a Constituição, também considero isso como um problema de baixa complexidade jurídica, embora seja um grande desafio do ponto de vista prático. Acho que uma terceira questão que me parece também pouco polêmica. O Congresso tem um papel disciplinar que precisa ser exercido em relação aos seus membros. Muito do que a gente debateu sobre ativismo judicial diz respeito a, principalmente, acho que no auge da Lava Jato, investidas do Supremo contra parlamentares, muitas vezes, para mim, violando prerrogativas que são prerrogativas parlamentares previstas na Constituição, por atos que, entretanto, poderiam ser facilmente disciplinados e punidos no âmbito da própria Casa Parlamentar. É muito importante que o Congresso assuma e cumpra esse papel, porque isso é um outro foco de tensão permanente que lá na frente só alimenta o discurso de que o Supremo, às vezes, ultrapassa a linha e usa um poder que ele não tem. E acho que tem um outro ponto importante aqui, que a gente precisa ter um debate nos termos nos quais esses debates precisam ser feitos no Congresso, ouvindo todo mundo, com calma, sobre como é que a gente vai lidar com o fato de que plataformas de internet encontraram na radicalização um negócio muito lucrativo. Isso é um problema, isso é algo que tem que ser debatido. É muito diferente de mandar derrubar post, confiscar perfil por prazo a perder de vista a partir de ordem individual, eu ter no foro adequado um debate envolvendo todo mundo para que a gente fixe regras sobre, puxa, diante da experiência que a gente acumula nos últimos 10 anos, desde a aprovação do Marco Civil da Internet, continua fazendo sentido? A gente continua achando que esta fórmula é a melhor fórmula? Existe uma outra fórmula? Como é que a gente vai equilibrar as coisas? Esse é um debate que é importante de ser tido, Existe uma instituição, que é uma instituição própria para ter esse debate, que é o Congresso. Existem organizações da sociedade civil, existem as empresas que atuam no setor, têm o direito de ter sua voz ouvida, mas esse é um debate que precisa acontecer. Tudo isso, para mim, está no terreno do consenso, pelo menos, do procedimento. Não existe nada essencialmente antidemocrático em haver uma lei que repense a regulação de plataformas, nem de haver processos e punições por atos de improbidade, por eventuais ilícitos criminais cometidos por pessoas que invadiram o Congresso, por agentes públicos que gozavam de uma certa proteção que não mais existe, não existe nada de essencialmente esdrúxulo em você fazer um esforço para enquadrar nos termos da Constituição as Forças Armadas. É tudo muito difícil. Se um governo fizer isso, teremos uma dívida democrática imensa com eles. Mas acho que existe esse campo de consenso jurídico, pelo menos, sobre o qual a gente deve investir, isso é muito importante. Acho que tem uma dimensão outra, que aqui vai além do jurídico, e acho que a professora Eunice, de novo, tinha isso em mente, quando ela falava de você ir na Praça da Sé e explicar para o cidadão. Acho absolutamente fundamental que isso consiga ser feito por um governo que, além de tudo, consiga fazer muito mais do que isso. Porque o governo que nós temos hoje, esse poderia ser qualquer outro, que não o governo do presidente Lula, desde que não fosse o governo do ex-presidente Bolsonaro, ele precisa funcionar. Ele precisa funcionar no nível da vida real das pessoas, porque isso é um estímulo importante para que a gente consiga desradicalizar a atitude da população brasileira em relação às instituições políticas e jurídicas, inclusive. A sensação permanente de que as pessoas estão sendo usurpadas, não tem o mínimo, estão sendo roubadas perto de casa, não tem comida, não tem emprego, filho não tem escola, bebê não tem creche,
ambiente, a estufa perfeita para que propostas políticas radicais encontrem um solo fértil para prosperar. E eu acho inescapável enxergar essa dimensão da coisa. As pessoas precisam conseguir olhar para as instituições e saber que aquelas instituições atendem ao fim para qual elas existem, que é, assim, ajudar as pessoas a levarem suas vidas de acordo com aquilo que é o mínimo do mínimo esperado, que não vai ser plenamente atendido pelo simples cumprimento das regras, por exemplo, de direito processual penal. Isso é evidente, nós aqui, juristas, pessoas que gostam de direito penal, como é o meu caso, pessoas que trabalham com direito penal, como são vocês, isso ocupa, assim, a centralidade quase das nossas vidas acadêmicas e profissionais. Isso não ocupa a centralidade da vida das outras pessoas. A centralidade da vida das outras pessoas é ocupada por a casa não ser levada por uma enxurrada. É isso que vai, pela pessoa conseguir ter emprego, pela pessoa conseguir ter estudo, né? Essa dimensão eu acho muito importante. E as pessoas precisam ser convencidas de que democracia é um regime que atende às necessidades de vida delas. E acho que esse é um grande desafio, talvez o maior de todos. Desculpem, falei muito. Adriano. Sim. Só gostaria de reagir rapidamente às perguntas e provocações do Dr. Renato e da Raquel, né, a respeito respectivamente, dos próximos passos e dos dilemas, chamando atenção para um aspecto, para um assunto que eu acho que não tem sido devidamente debatido, que é o papel do serviço de inteligência na proteção do Estado Democrático de Direito, né? Não sei se os presentes ficaram sabendo, viram as notícias, mas ano passado, principalmente ano passado, na Alemanha, uma organização, né, foi desbaratada, né, ou foi descoberta, pessoas foram presas, né, dos chamados Reichsbürger, que planejavam, né, tinha até um descendente lá do príncipe, planejavam realmente fazer um quarto Reich, alguma coisa assim, realmente planejavam um golpe de Estado. E por trás disso tem muito de serviço de inteligência, né? Na Alemanha, o Verfassungsschutz. E isso me parece que é muito mais efetivo do que, eventualmente, o direito penal. A gente sabe, né? A professora Raquel também já falou a respeito, o alcance, a efetividade, né, do direito penal, apesar de ser necessário, mas não vai ser o direito penal que vai resolver o problema. E não sei se também, se os presentes acompanharam uma notícia de hoje, né, sobre a ABIN, né, ainda sobre o governo Bolsonaro, que usou um programa secreto para monitorar a localização de pessoas por meio de celular, né? Então, eles compraram o programa e usavam para espionar as pessoas sem nenhum requisito específico, né, sem nenhuma finalidade específica, e isso é perigosíssimo. Então, acho que a reforma do nosso serviço de inteligência para a proteção do Estado Democrático de Direito, ela é fundamental. Então, até sugiro como pauta dos próximos eventos e pesquisa do IBCCRIM, que eu acho que é muito, muito importante, né? O nosso serviço de inteligência tem uma história muito, muito complicada, né? Muito complexa, né? De espionagem, até de espionagem do próprio presidente, na época do primeiro governo Lula. O Lula já é espionado há muito tempo, né? Mas ele continuou sendo depois que assumiu o presidente. Então, eu acho que esse debate, né, sobre inteligência e, sobretudo, sobre métodos ou ferramentas mais sutis, porém mais eficazes de proteger as instituições democráticas e talvez afastar um pouco essa fixação com o direito penal, essa coisa de prender as pessoas, enfim.
Então, seria só uma sugestão de reflexão, não tem nenhuma assim, resposta pronta, mas é algo que eu venho pensando há algum tempo. Um dia para a noite, como o professor falou, né, tem que ser debatido no Congresso pelos especialistas, etc., mas eu acho que é uma discussão urgente, mas que tem que ser levada com muito cuidado e com muita competência, sobretudo porque a inteligência, serviço de inteligência é algo que envolve algo muito delicado, né, muito poder e ali a privacidade, né, os direitos fundamentais das pessoas estão em jogo. Enfim, era só essa a minha proposta de reflexão para o futuro. Então, muito obrigada, professor Adriano, pela sua reflexão, também aqui o professor Rafael Maffini. Acho que fica para o IBC-CRIM uma tarefa, então, do que foi falado aqui, de promover outras mesas aqui, talvez uma sobre, talvez até em parceria com o Laut, já acho que aqui o convite também, e sobre esse tema que foi objeto da provocação do professor Adriano. Vamos aí, acho que um longo caminho e já vamos levar isso também para a diretoria, para os próximos passos, já que também nós temos que contribuir para essa discussão. Então, sem mais delongas, queria agradecer aos presentes, a todos e a todas que estão aqui. Queria agradecer mais uma vez ao professor Rafael Maffei, professor Adriano, professor Eunice, também nosso presidente aqui, que está conosco nesse auditório para essa discussão de hoje. Acho que saímos com, talvez, novas questões, mas podendo compartilhar com pessoas pelas quais temos tanto respeito, tanto carinho, acho que é algo que nos reenergiza a continuar esses questionamentos e a continuar lutando pelo Estado democrático de direito dentro das regras constitucionais. Bom, muito obrigada e uma boa tarde a todos e a todas.